Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre Introdução à Filosofia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um importante período da nossa história, que foi a Idade Média, destacando como se deu a relação entre fé e razão na filosofia medieval. Então vamos lá? A relação entre fé e razão na filosofia medieval é um tema importante para o estudante do Enem, para o estudante dos demais vestibulares. Então nós vamos verificar como que foi ou como pensaram as escolas e os principais pensadores dessa época. Então nós vamos destacar que nós temos a patrística e a escolástica. Bom, nós vamos falar aqui de um período histórico que certamente vocês estudaram aí na disciplina de história, mas destacando como que a filosofia, como que os filósofos pensaram ou tentaram compreender esse momento em que precisava justificar aí os dogmas da fé cristã sob o ponto de vista de uma cultura grega e de uma cultura romana. Bom, nós não vamos falar aqui, nem vamos criticar a fé ou religião específica, e sim mostrar como que era ou como se deu a relação naquele período. Então vamos lá. Inicialmente, coloca essa figura a título de introdução, pois ela destaca a arte gótica, que era característica desse período. Então temos aí a criação de Adão, pintada no teto da Capela Sistina por Michelangelo. Representa um episódio do livro do Gênesis, no qual Deus cria o primeiro homem, Adão. Então, se vocês pegarem aí os livros de filosofia do ensino médio, é muito comum encontrar essa figura no capítulo que trata sobre a filosofia medieval. Então vamos ver sobre o contexto histórico. O período entre a Antiguidade e o Renascimento, que se estende do século V ao século XV, ficou conhecido como Idade Média. Pejorativamente chamado de Idade das Trevas ou Noite dos Mil Anos, esse período sofreu com a estagnação da política e economia, devido ao sistema feudal, e com o atraso na ciência, impedida de avançar devido à presença fiscalizadora da igreja. Então, mais à frente nós vamos indicar um filme que é possível nesse filme perceber essa ação da igreja, essa intenção da igreja de tentar controlar aquilo que era pesquisado, aquilo que podia ser pesquisado e estudado. E nós vamos ver qual que era a finalidade, por que que isso foi feito. Então nós temos aqui na nossa linha do tempo o período que nós já estudamos, que é o período da filosofia grega, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. E aí, ali, a partir de Aristóteles até o início da Idade Média, nós temos o período conhecido como helenismo. Então, nós temos gravado no nosso canal a aula sobre o helenismo, que vai do século IV até o início da Idade Média. É importante conhecer e estudar esse período para que a gente também possa conhecer e compreender essa relação entre fé e razão na Idade Média. Por quê? Nós temos aqui no meio desse período o evento aqui do nascimento de Cristo. Então, a partir daqui, nós temos o início do cristianismo e podemos perceber aqui em 426 a obra A Cidade de Deus de Santo Agostinho, lá na África. Então, é um importante marco da Idade Média. E depois, né, quase 1000 anos depois, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, na Itália. Nós vamos estudar sobre esses dois filósofos. E a primeira coisa que nós precisamos destacar desses dois filósofos é que eles buscam fazer uma releitura, né, da filosofia clássica sob o ponto de vista da fé cristã. E aqui fica uma dica, né, fica uma forma fácil de visualizar que esses filósofos tiveram como base, né, a releitura de um filósofo clássico, de um filósofo grego. Dessa forma, se a gente olhar aqui na linha do tempo, a gente pode perceber que foi da mesma forma em que se deu aí a escrita e a produção intelectual dos filósofos clássicos. Dessa forma, Santo Agostinho faz uma releitura de Platão. Então, lembramos que Platão foi o professor de Aristóteles. Platão veio primeiro que Aristóteles. E São Tomás de Aquino vai fazer uma releitura de Aristóteles. Essa informação aqui parece ser simples, mas com essa informação nós já conseguimos responder algumas questões aí que costumam aparecer nas nossas provas. Bom, vamos continuar nosso contexto histórico. Iniciando no século V, com a queda do Império Romano do Ocidente,
quando da invasão de Roma pelos visigodos e se estendendo até o início do pensamento moderno, no final do século XV e início do século XVI, a Idade Média foi palco de profundos avanços da história e do pensamento ocidental, embora tenha sido amplamente criticada. As obras de grandes pensadores como Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Pedro Abelardo e Guilherme de Ockham são exemplos da importância do fervor intelectual desse período. Então, aqui já destaco que nós vamos falar nessa aula sobre Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, porque foram os principais pensadores dessa época e normalmente são eles que aparecem aí nas avaliações, no Enem e nos vestibulares. Podemos mencionar ainda a relevância da arte gótica, presente até os dias atuais, e da fundação das primeiras universidades a partir do século XVI, do século XI. Então, pessoal, muito embora existisse essa ação fiscalizatória da igreja, como nós já falamos, nós tivemos um período de produção, sim, de produção artística, que foi a arte gótica, e de produção intelectual. Nós tivemos o surgimento das primeiras universidades e, sim, pesquisava-se sobre diversos assuntos, mas sempre com aquela fiscalização da igreja. É na Idade Média que acontece de forma sistemática a aproximação entre fé, religião e razão, filosofia. Então, nós vamos tratar da nossa aula sobre essa aproximação. Nós vamos perceber que existia um interesse desses filósofos em aproximar essas duas formas de pensar, essas duas formas de conhecimento. Porém, tal aproximação não se deu somente a partir do século V, uma vez que a religião cristã teve início já no século I, antes da queda do Império Romano do Ocidente. Bom, o pano de fundo que leva à compreensão do surgimento e crescimento do cristianismo é o helenismo, que permitiu, graças à convivência de várias culturas no mesmo território, uma aproximação entre o judaísmo e a cultura grega, prenunciando a filosofia cristã que surgiria algum tempo depois. Então, nós vimos que durante o período do helenismo, o Império Romano se espalhou ali pela Europa, então, junto com ele, foi a cultura romana e também as ideias e os ideais gregos. Isso começou a mesclar com esse cristianismo que estava a surgir e precisava que fosse conciliado, que fosse explicado, né? Não tinha interesse em fazer uma cisão dos dois, em separar os dois, e sim tentar aproximar, mostrar como que os dogmas da fé cristã podia ser compreendido à luz do que se já tinha de conhecimento ou do que se já tinha de ideias, como Platão e Aristóteles falou sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a alma, sobre a vida humana, sobre a vida aqui e a vida em outro mundo, e nós vamos ver sobre isso, né? A vida depois da morte. O ponto mais importante de nossa análise apresenta-se na tentativa de conciliação entre fé e razão, ou seja, entre a filosofia clássica, principalmente de Platão e Aristóteles, e as verdades reveladas, crença fundadora do cristianismo, o que marcou definitivamente o pensamento e o modo de ser e viver na Idade Média. Bom, o primeiro pensador a buscar uma conciliação entre a religião e filosofia foi Filon de Alexandria. Conhecido como Filon, o judeu, ele escreveu alguns comentários sobre o Pentateuco, composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia, com base nas ideias de Platão, fazendo uma aproximação entre a cosmologia platônica, presente no livro Timeu, e a criação do mundo por Deus. Então, nós temos a aula de Platão aqui no nosso canal, e se você assistir a aula, você vai perceber que Platão acreditava que existia um semideus, que era o Demiurgo, que contemplou o mundo das ideias e fez uma cópia dessas ideias, né, aqui no mundo sensível. Então ele contemplou o que Platão chamou de mundo, no mundo inteligível, as ideias perfeitas, e copiou para o mundo sensível. Bom, nós podemos perceber que nem tudo vai ser exatamente, vai se encaixar, né, entre as ideias dos clássicos com as ideias da fé cristã. Então, nesse sentido, nós vamos ver que os filósofos da filosofia medieval, sempre que possível, tentavam fazer essa aproximação, mas quando não era possível, como essa questão da criação do mundo, é claro que existia uma prevalência da fé cristã em relação aí às ideias
desses filósofos clássicos. Platão se referiu ao demiurgo, o semideus que criou todas as coisas no mundo apoiando nas ideias inteligíveis já existentes. Já para Philon, Deus criou todas as coisas tendo em vista suas próprias ideias, e não aquelas tidas como autônomas, como supunha Platão, as quais não provinham do próprio Deus. Então veja que o primeiro filósofo que tentou aproximar já encontrou uma dificuldade. A conciliação entre fé e razão foi o principal e mais difícil problema sobre o qual os padres da Igreja e toda a Idade Média tiveram de se debruçar. Será que a fé é contrária à razão? Será que a filosofia é inimiga das verdades cristãs? Essas eram as principais perguntas. Então, na tentativa de conciliar fé e razão, Santo Agostinho construiu uma síntese entre a Bíblia, as verdades da Igreja Católica e a filosofia de Platão. O cristianismo foi difundido após a morte de Jesus de Nazaré, judeu que afirmava ser o Messias e que por isso foi crucificado aos 33 anos. Jesus se tornou célebre por pregar novas maneiras de se viver por meio da valorização de virtudes como o amor, a compaixão e o perdão. Então, sobre a história de Jesus, acredito que eu não preciso tecer muitos comentários, porque muitos já conhecem e muitos já estudaram e tiveram aí sua formação religiosa, seja independente da religião, já tomaram conhecimento de toda essa história. Após sua crucificação, pequenas comunidades foram formadas, principalmente como resultado da pregação dos apóstolos e de outros neoconvertidos, como Paulo de Tarso. Então, pessoal, vocês conseguem encontrar filmes e livros interessantíssimos sobre a história de Saulo de Tarso. Então, Saulo de Tarso perseguia os cristãos. Ele teve uma experiência com Cristo e, a partir daí, ele passou a divulgar, ele passou a ser um difusor das ideias e da fé cristã. Bom, esses filmes, esses livros são fáceis de encontrar e atualmente nós temos um filme que chama Paulo, o Apóstolo de Cristo, na Netflix, e ele vai contar toda essa história. É muito interessante para que a gente consiga perceber como que se deu o momento em que Paulo viveu e essa difusão da fé cristã, as dificuldades que eles enfrentavam naquele momento. Então, esse perseguidor de cristãos, que após o que acreditou ser uma experiência com Cristo ressuscitado, tornou-se adepto ao cristianismo. Então, o Saulo, quando estava a caminho de Damasco, teve uma experiência, Deus falou com ele, uma luz forte apareceu, ele caiu do seu cavalo, a partir dali ele mudou sua conduta de torturar e perseguir os cristãos e começou a ajudá-los e a difundir as ideias do cristianismo. Nós temos um filme que também é um filme clássico que merece ser assistido aí pelo estudante do ensino médio, que é O Nome da Rosa. Então, vejam na referência, se vocês forem lá no Guia do Estudante Abril e digitarem lá quais são os filmes que precisa assistir para o vestibular, esse é um deles. Então, o filme Nome da Rosa é baseado no livro de mesmo nome de Umberto Eco, um best-seller dos anos 80, colocou o autor italiano entre um dos expoentes da literatura contemporânea. Então, é importante também para que a gente consiga visualizar, né, fica mais fácil de perceber essa relação entre fé e razão na filosofia medieval. Então, isso está lá nos comentários do Guia do Estudante, e para mim é a parte mais interessante do filme, que trata o seguinte: a biblioteca do mosteiro guardava obras não aceitas pela igreja medieval, incluindo muitas de cunho filosófico. Uma delas era um suposto livro de Aristóteles, que abordava a comédia e o riso, os quais eram condenados pela igreja como um ato que levaria os homens à desobediência a Deus. Então nós vamos ver isso aqui na nossa aula ainda, que muito embora os filósofos da filosofia medieval tentaram aproximar dos filósofos gregos, existiam alguns pontos que não batiam, né? Alguns pontos que não eram interessantes aí para os padres da igreja. Então, o que eles faziam? Eles tentavam evitar a leitura na fonte dessas obras para que as pessoas não tivessem contato com esses pontos, né, de suas ideias que não eram, que não batiam aí com os dogmas da fé cristã. Então, por isso, visando evitar a propagação daquelas ideias, um dos monges colocava veneno em suas páginas, o que ocasionou a morte de alguns personagens. Então, aquelas pessoas que iam na biblioteca escondido para ler o livro, elas colocavam a mão na boca e depois passavam a página do livro. Quando ela fazia isso novamente, ela era envenenada e vinha a óbito. Então,
eles conseguiam saber quem estava tentando acessar a biblioteca e ler os livros aí de Aristóteles. Bom, vamos ver sobre a patrística. Então, nós podemos dividir, né, esse período da filosofia medieval em dois grandes períodos, como eu disse, que é a patrística e a escolástica. Então, a patrística foi o período da história ocidental marcado pela presença atuante dos chamados padres da igreja. A palavra patrística origina-se de pater, que é padre ou pai, designação dada a esses homens. Foram eles os responsáveis pelo início da estruturação teológica do cristianismo, exercendo um papel fundamental na história cristã, já que foram os primeiros a se dedicarem a uma teorização da fé, ou seja, os primeiros que buscaram construir os argumentos racionais que sustentaram lógica e argumentativamente a fé cristã. Santo Agostinho é o principal pensador nesse período, promovendo uma interessante e inédita síntese entre as doutrinas cristãs e o pensamento de Platão. É necessário ressaltar que Santo Agostinho não platoniza o cristianismo, mas cristianiza Platão. O sistema filosófico platônico, pelo menos em suas bases fundamentais, é utilizado por Santo Agostinho como ferramenta de justificação da fé revelada. Porém, se houvesse algo conflitante entre Platão e a fé cristã, evidentemente, a revelação, a Bíblia Sagrada, ocuparia lugar de destaque, como já comentamos. Então está aí Agostinho de Hipona. Aureliano Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho, nasceu em Tagaste, norte da África, em 354. Abriu uma escola em Catargo, onde lecionou retórica. Também lecionou em Roma e Milão. Então, esses filósofos medievais eram grandes estudiosos, também grandes professores. E faleceu em Hipona, na África, em 430. Bom, vamos ver um pouco sobre a vida e a obra de Agostinho. Na juventude, Agostinho foi fortemente influenciado pelo maniqueísmo. Então, o maniqueísmo é uma corrente filosófica religiosa cujo fundamento é a dualidade entre bem e mal, claro e escuro. Os maniqueístas acreditavam que sua filosofia era o verdadeiro cristianismo. Mais tarde, já maduro e realizando um exame crítico de si mesmo, Agostinho teve contato com a filosofia neoplatônica, abraçando-a e abandonando o maniqueísmo. Então, a filosofia neoplatônica eram aqueles filósofos, né, como nós já vimos, o próprio Filo, que estavam fazendo uma releitura da filosofia de Platão. O neoplatonismo é uma corrente filosófica que promoveu a releitura do pensamento de Platão. Os neoplatonistas pretendiam fortalecer o cristianismo, identificando e associando o pensamento de Platão a essa religião, misturando fé e razão, ou razão e fé, pois para eles ter fé é, antes de mais nada, um ato de razão. Então, eles justificavam os dogmas católicos pela razão e divulgavam que era necessário primeiro conhecer para depois crer. Então, quando a gente pensar na patrística, em Tomás de Aquino, a gente tem que lembrar dessa informação. Era necessário primeiro conhecer para depois crer. Muito, né, relacionado com a ideia de Platão. Platão achava que a gente devia buscar o conhecimento, né, nos libertar da ignorância e buscando o conhecimento até chegar às ideias inteligíveis. De forma semelhante, aqui Agostinho achava que a gente devia buscar o conhecimento para depois alcançar aí a fé. Então, ao ler as epístolas, cartas de apóstolo Paulo na Bíblia, Agostinho acreditou ter recebido uma revelação divina, pois suas dúvidas desapareceram. Assim, influenciado pela mãe, pelo neoplatonismo e por essa revelação, ele abraça a fé cristã, batizando-se com seu filho em 387. Então, aqui estão suas principais obras, Confissões sobre a Trindade, a Cidade de Deus e sobre o livre-arbítrio. A Cidade de Deus é também um livro importante para a filosofia política e sobre o livre-arbítrio, quando nós estamos estudando a ética. Então, está aí uma frase: seja humilde para evitar o orgulho, mas voa alto para alcançar a sabedoria. Né? A gente consegue perceber essa ideia da relação da sabedoria com o sagrado. E temos o outro período que foi a escolástica. O período conhecido como escolástica iniciou-se por volta dos séculos 11 e 12 e refere-se a toda a produção filosófico-teológica presente nas escolas e também a todas as pessoas que pertenciam a uma escola específica ou que se identificavam com o seu pensamento.
O objetivo central da escolástica era o mesmo da patrística: compreender racionalmente aquilo que se acreditava por meio da revelação. A função do pensamento produzido na escolástica era de explicar, na medida do possível, tal verdade por meio da inteligência humana e da ajuda de Deus. Então, ela achava que a razão era capaz de compreender Deus. Tudo que ultrapassava essa intenção deixava de ser verdadeiro, e quem julgava a verdade era a Igreja, mãe e mestre dos seres humanos. Assim como na patrística, os instrumentos para compreender a verdade revelada, retirados da filosofia clássica, foram retirados da filosofia clássica, principalmente Platão e Aristóteles. Então está aqui o principal representante da escolástica. Tomás de Aquino, mais conhecido como São Tomás de Aquino, nasceu em Campanha, na Itália, em 1225. Ordenou-se sacerdote, lecionou na Universidade de Paris e ensinou teologia em Nápoles. E faleceu em Prevers, na Itália, em 1274. Então vamos ver sobre a vida e obra de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é considerado o maior representante da filosofia escolástica. Para esse pensador, a razão explica as características e os dogmas da fé cristã. Foi bastante influenciado pelas ideias do bispo e frade dominicano Alberto Magno e também pela filosofia de Aristóteles. Então, Agostinho voltou a Platão, São Tomás de Aquino voltou a Aristóteles. São Tomás de Aquino explica racionalmente a existência de um ser que a tudo criou. Esse ser é Deus. Então escreveu Suma Teológica, Suma contra os Gentios, contra os erros dos gregos e comentários sobre Aristóteles. Então não se pode justificar uma ação má com boa intenção. Então, vamos ver sobre essa relação entre fé e razão. Diferentemente de Agostinho, para Tomás de Aquino, a pessoa pode e deve pensar por conta própria, inclusive podendo alcançar as verdades sobre o mundo utilizando somente a razão natural, sem o auxílio de Deus. Então, fé e razão são inseparáveis, complementos na medida que a razão leva à fé e essa, por sua vez, é racionalmente compreendida. Então, aqui tem um ponto de semelhança, né, que a razão leva à fé, e ele achava que a fé pode ser racionalmente compreendida. A filosofia tem sua autonomia, mas não pode dizer tudo sobre o que está investigando, sendo incapaz de conhecer tudo que tem para ser conhecido. Então, de forma análoga, para o São Tomás de Aquino, é a fé que qualifica a razão. Assim, segundo Tomás de Aquino, o conhecimento filosófico é parcial e necessita da teologia para conhecer completamente as coisas. Então, para Tomás de Aquino, não há contraposição entre fé e razão. Pelo contrário, para ele, há verdades que dizem a respeito de problemas simples, sendo por isso acessíveis ao ser humano por meio da razão natural, e há outras que não são acessíveis pela razão, como as verdades sobre a existência de Deus. Então, para ele é preciso de filosofia mais teologia. Para ele, a teologia melhora a filosofia, assim como a fé melhora a razão. Então, a razão natural, nossa razão pode conhecer sobre muitas coisas. A filosofia pode dizer sobre muitas coisas, mas para Tomás de Aquino, para compreender sobre tudo, nós precisamos da fé para poder compreender, a chegar a compreender Deus. Então, vamos ver aqui um pouco sobre a influência do pensamento de Aristóteles. Em decorrência da influência do pensamento de Aristóteles, inicialmente, a Igreja não via com bons olhos a filosofia de Tomás de Aquino, sobre vários aspectos, dentre os quais podemos destacar. Primeiro, Aristóteles foi traduzido para a língua árabe, influenciando os infiéis, que eram mal vistos pela Igreja. Então, nós vimos que traduzir Aristóteles e dar acesso a todos não era muito interessante, porque os infiéis poderiam achar argumentos contra. Bom, para Aristóteles, o mundo e o movimento são incriados, enquanto no cristianismo foi Deus quem os criou. 3. Aristóteles acreditava que Deus é quem move o céu e é o bem que todos almejam, porém, não atua perante o mundo como causa eficiente, criador. Para os cristãos, Deus criou o mundo. Em 6 dias é impossível não conceber a sua existência. Está aí outra contradição. 4. Os cristãos acreditam que a alma não desaparece do corpo, enquanto Aristóteles defendia que, ao desaparecer do corpo, também desaparece a alma, pois a alma só existe em função do corpo. Está aqui outro problema também com a fé cristã. E para Aristóteles, o bem
é o fim próprio da natureza humana. Ele considerava que precisamos querê-lo, pois a natureza é pecaminosa. Então, para Aristóteles, a gente vive para o bem, né? Mas a natureza do homem é pecaminosa e a gente precisa querer o bem. Já a fé cristã acreditava que a gente vivia aqui para, praticando as virtudes cristãs, ter um encontro aí depois com Deus, com o Criador, que não era a ideia de Aristóteles. Então, pessoal, era sobre isso que nós gostaríamos de falar. É importante assistir os filmes, ler os livros de filosofia e que você tem disponível na sua casa, na sua escola, na biblioteca da sua escola, os livros aí do ensino médio, mais sobre esse período, e ler também textos complementares que falam sobre essa relação entre fé e razão na Idade Média. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.